tudo bem? Como é que passaram o final de semana? Como é que foram os testes, né? Então, gente, nós estamos continuando, fizemos o nosso planejamento ontem e a gente decidiu continuar com as aulas gravadas, dando o conteúdo do mês de maio. Como eu já tinha começado o conteúdo do mês de maio, no capítulo 6, só lembrando a vocês que esse conteúdo do capítulo 6, ele não caiu no teste, nem cai na prova de abril. Ele é conteúdo do mês de maio. Então eu já tinha começado, a gente vai continuar aqui no item 4. Eu até já tinha falado um pouco a respeito do item 4 sobre a classificação das doenças, de acordo com a forma que elas atacam as pessoas, né? Então a gente viu que as doenças, principalmente as doenças provocadas por vírus, que é o nosso caso aqui que estamos estudando no momento, depois a gente vai ver as provocadas por bactéria, elas são classificadas em epidemias, endemias e pandemias. As epidemias é quando aquela doença chega, ataca muita gente numa determinada localidade, depois ela vai embora, passa aquele surto, pronto. Aí, outra época, elas podem se repetirem novamente. Isso é uma epidemia. As endemias estão sujeitas mais a características climáticas das regiões. Então, ela é típica de determinada região. Ela é endêmica, ela convive naquela região o tempo todo. E, finalmente, a gente tem as pandemias, que é o caso que a gente está convivendo no momento com a Covid-19, que é quando a doença ataca muitas pessoas no mundo inteiro, na maioria dos países. Então a gente já tem vivido várias pandemias e agora nós estamos vivendo mais uma pandemia que ela chegou aqui ao Brasil, né? Já vem lá da China, passou pela Europa, Estados Unidos e chegou aqui ao Brasil. Então, isso é o que caracteriza uma pandemia. Ela tem um caráter temporário semelhante a uma epidemia. A diferença é que é uma epidemia generalizada. Bom, isso aí a gente até já tinha comentado anteriormente. Aí ficou da gente ver o que? As doenças provocadas por vírus. Página 73, nós temos várias doenças causadas por vírus. Mas aqui o autor escolheu apenas 3 delas, né? A dengue, a raiva e a AIDS. Começando logo aqui, pelo efeito preventivo, entre essas 3 doenças citadas aqui, provocadas por vírus, a raiva é a única que tem uma vacina. Então, ela é também conhecida como hidrofobia, né? E ela já tem a sua vacina, que é a vacina antirrábica. A dengue e a AIDS não tem vacina. A dengue, ela é causada por mosquitos, né? Como nós sabemos, não causada por mosquitos, transmitida. Então essas doenças, como a dengue e a raiva, elas são chamadas de doenças de contágio indireto. O que é uma doença de contágio indireto? É uma doença que depende de um vetor para passar de uma pessoa para outra. Aquelas que passam diretamente de um ser humano para outro, como é o caso da AIDS, ela é chamada de doença de contágio direto. A Covid-19, que nós estamos vivendo a pandemia no momento, ela é de contágio direto, né? Igual a AIDS aqui. Então a AIDS é de contágio direto, dengue e raiva, contágio indireto. Qual é a diferença? Essas de contágio indireto, elas dependem de um vetor. Quem é esse vetor? É um outro ser vivo intermediário que vai trazer o vírus de uma pessoa sadia para uma pessoa doente, da pessoa doente para a sadia, contaminando aquela pessoa. Então, no caso da dengue, por exemplo, a gente tem 2 variedades de mosquito, mas aqui no Brasil, aqui prevalece o Aedes aegypti. Então, a Aedes aegypti
não é o nome do vírus que provoca a doença, é o nome do mosquito que transmite. Também vale ressaltar que o vetor não é ele que provoca a doença, ele apenas transmite a doença. Então, o mosquito da dengue, popularmente como nós conhecemos, ele não causa doença, ele transmite a doença. Como? Ele pica uma pessoa sadia, depois as pessoas sadias, e se ele estiver contaminado, aí ele vai repassar a doença. Somente se estiver contaminado. Se não tiver, não tem problema, né? E como ele vai se contaminar? Ele vai se contaminar através das picadas de pessoas contaminadas, né? Então aí ele vai repassar das pessoas contaminadas para as pessoas sadias. Então a dengue, ela apresenta vários sintomas, assim como essas outras aqui, sendo que os principais sintomas da maioria dessas doenças, generalizando, febre e dor de cabeça, é sintoma de quase todas as doenças que a gente sente, né? Principalmente essas doenças aqui, no caso, causadas por vírus. Quase toda virose que nós temos tem febre e dor de cabeça. Mas essa febre é intensa e ela se caracteriza porque no final ela vai provocar manchas vermelhas na pele, semelhante a manchas provocadas pela rubéola, manchas provocadas pelo sarampo, né? Então ela provoca manchas vermelhas na pele. Isso é o que caracteriza, na realidade, o quadro de dengue. Esse quadro se agrava mais quando se trata de uma dengue hemorrágica. Quando acontece a dengue hemorrágica? Quando a pessoa é picada ou reinfestada pela segunda vez. Da primeira vez, não. A primeira vez é a dengue comum. Então, da segunda vez, se a pessoa for atingida pela mesma variedade de vírus, só lembrando que aqui a gente não cita o nome dos vírus, porque são vários tipos de vírus. É como uma gripe comum, né? São vários tipos de vírus. Então a gente cita o nome do mosquito transmissor, que é chamado de vetor, mas não foi citado o nome do vírus em si, porque são vários vírus. Então, no caso da dengue hemorrágica, é quando coincide a pessoa ser picada pela segunda vez, pela mesma variedade de vírus. A raiva, ela recebe o nome de hidrofobia, ela também é transmitida por seres vivos, agora sim por animais domésticos que convivem com a gente, que nem macacos, por exemplo, principalmente cães e gatos, onde ela vai atingir a pessoa e atinge também os animais. Um animal com raiva, por exemplo, ele tem aversão à água, daí chamar de hidrofobia, medo de água, né? Então ele não quer beber água de jeito nenhum. Ela apresenta essa raiva, de início apresenta os sintomas como febre, dores musculares e tal, mas ataca principalmente o sistema nervoso e relacionado com o sistema muscular, onde vai trazer atrofia muscular e aí a pessoa vai ter dificuldade de engolir, né? Vai ter dificuldade de engolir porque vai atingir os músculos do sistema digestório da parte superior. Então a raiva, ela é transmitida por animais domésticos. Também no nosso livro não é citado o nome dos vírus. Finalmente a AIDS. A AIDS é uma doença que destacou já praticamente na década de 80 aqui no Brasil, e ela é muito contagiante e atua nas pessoas atingindo o sistema imunológico, deixando a pessoa fraca, com dificuldade de reagir na sua produção de anticorpos, e aí a pessoa fica sujeito a adquirir outras doenças, né? Você fica passivo de adquirir outras doenças, por quê? Porque você fica praticamente sem defesa, fica com dificuldade de reagir aos seus anticorpos, né? De produzir esses anticorpos, e aí fica fácil de você pegar outra doença, que na maioria das vezes quem mata é essa segunda doença que a pessoa vai pegar e não a própria AIDS em si. Bom, a gente tem, quando se fala em AIDS, duas coisas a gente tem que levar em consideração.
a prevenção e o modo de transmissão. Só que uma já está realmente relacionada com a outra. Então, quando a gente fala em modo de transmissão ou de prevenção, a gente destaca primeiro relações sexuais, onde, nesse caso, é o modo de transmissão. O modo de prevenção, uso de preservativos. Aí a gente destaca também transfusões sanguíneas, muito relacionado com o sangue, essa transmissão da AIDS. Aí, nesse caso aí, as transfusões sanguíneas podem estar contaminado aquele sangue que a pessoa vai receber e repassar. Por isso que os doadores de sangue têm que fazer exames periodicamente, principalmente antes de doar, para saber se o sangue está realmente isento de qualquer outra doença, porque não só a AIDS, mas muitas outras doenças podem ir no sangue e ser repassado de uma pessoa para outra. A gente tem também, já que está relacionado com o sangue, os objetos cortantes, como alicates, por exemplo, né, de unhas, etc. Tal. Esses objetos, eles podem ser contaminados com o sangue de uma pessoa, depois, se for usado por uma segunda pessoa, repassar para aquela outra pessoa. Então, são vários os modos de transmissão. O próprio parto, por exemplo, durante o momento do parto, a mãe pode repassar para o filho, né? Então, esses modos de transmissão, eles estão ligados, muito ligados ao sangue, né? Porque o vírus, ele vai estar sempre circulando no sangue, isso, no caso, percorrendo o corpo todo. Ele não fica generalizado só num determinado órgão, né? Ele fica, basicamente, no sistema circulatório, e o sistema circulatório percorre todo o corpo. Bom, então, gente, a gente está vendo aqui, nós estamos vendo aqui as doenças, né? Essas 3 doenças aqui. Existem muitas e muitas outras doenças causadas por vírus, mas o autor aqui só trouxe essas 3 aqui. E depois a gente vai passar a estudar as bactérias, né? E aí a gente também deverá ver alguma doença causada por bactérias. Então, gente, até a próxima aula.